No âmbito do projeto My Farm, vamos entrevistar a doutora Cristina Calheiros, representante da Quinta do Paço Calheiros, um espaço agrícola multifuncional onde poderemos ver como são valorizados e promovidos os diversos tipos de serviços ambientais. Muito obrigada. A família está aqui desde a fundação de Portugal, trabalhando na terra, utilizando os recursos naturais e integrada nesta comunidade. E é isso que vai ser visto, que é todas estas multifuncionalidades que estão a decorrer na Quinta, ligado ao bosque comestível de castanheiros, à produção de vinho com a vinha, às hortas e toda a infraestrutura também agroturística. Os serviços dos ecossistemas são os serviços que a natureza presta ao homem de forma gratuita, que nós beneficiamos sem ter que pagar por eles. Temos serviços de regulação, de aprovisionamento, culturais e de suporte. Estes serviços são então estes benefícios e não é que o homem domina a natureza e explora a natureza para os obter, mas sim trabalha com ela, potencia. Portanto, com a natureza nós temos abundância, prosperidade e se trabalharmos com ela conseguimos ter estes benefícios em nosso proveito. Por exemplo, benefícios de regulação. Temos a regulação climática, a gestão das cheias, de aprovisionamento, temos a produção de alimento, de oxigênio, de suporte, temos a parte do ciclo dos nutrientes, a formação de solo e também os culturais ligados ao bem-estar, à integração paisagística, à própria cultura e pedagogia. Portanto, o que é importante aqui reter é como é que nós conseguimos trabalhar com a natureza, apesar de também fazermos parte dela e respeitando também os seus ciclos, porque temos na natureza vários ecossistemas vivos. Estamos aqui num local onde está implementada uma fitoetar. Esta quinta tenta promover o restabelecimento do ciclo da água, em que todas as águas são aproveitadas e devolvidas à natureza com qualidade. Portanto, nesta fitoetar, o que se pretende é tratar a água, melhorar a sua qualidade e depois reutilizar para a rega e irrigação dos espaços agrícolas e ornamentais. E o que é uma fitoetar? É um sistema de tratamento de águas biológico, é uma solução baseada na natureza. Estas soluções baseadas na natureza, por definição, promovem e providenciam exatamente vários serviços dos ecossistemas. E esta, em especial, foi feita por uma colaboração a nível de um centro de investigação, o CIMAR, e a Escola Superior de Biotecnologia. Então foi implementada tirando partido exatamente do próprio local, utilizando plantas locais, ornamentais, que já estivessem integradas no ambiente. O que se pretende aqui é tratar a água que vem da unidade de agroturismo e também todas as águas cinzentas que existentes na Quinta. E conseguimos então tratar a água, depurá-la e ao mesmo tempo temos também a função das plantas, promoção da biodiversidade, sequestro do carbono, a atração de polinizadores e a integração na paisagem, que é outro serviço também muito importante, a parte da integração, do bem-estar, porque temos aqui um espaço também de lazer e pedagógico. Portanto, o que acontece aqui é o sistema recebe a água, trata e depois é encaminhado para reutilização e infiltração, devolvendo então a água aos lençóis freáticos e não estando então a esgotar os recursos naturais. De forma a alavancar estes serviços dos ecossistemas, trabalhando com a natureza, é muito importante também haver a colaboração entre entidades, seja a nível de centros de investigação e universidades, para que haja partilha de conhecimento e capacitação técnica também das pessoas, dos utilizadores. E foi o que aconteceu com este sistema.
Portanto, ele está a ser monitorizado a nível de investigação científica e estamos a estudar e a quantificar exatamente os serviços que este sistema presta, porque a parte da quantificação faz com que haja uma valorização destes sistemas em termos de serviços. A tecnologia e o conhecimento científico são aliados poderosos para exatamente servir de sustentação aos serviços, para os podermos monitorizar, quantificar e, acima de tudo, tomar decisões na hora. E, portanto, quanto mais conseguirmos prever situações e mitigar problemas, mais produtividade vamos ter e mais sucesso vamos ter em contexto agrícola. Atualmente a humanidade enfrenta vários desafios e um deles são as alterações climáticas. Com elas temos excesso de água, temos secas exacerbadas, temos ondas de calor, portanto, extremos climáticos. E para providenciar os serviços, trabalhar com a natureza, é realmente importante termos a tecnologia, trabalharmos com a tecnologia para nos complementar na decisão de quais as melhores soluções e que serviços essas soluções prestam, exatamente na ajuda da regulação do clima, amenização da temperatura, conseguirmos ter um ecossistema agrícola como se funcionasse como uma esponja. Quando temos excesso de água, temos soluções que nos ajudam a absorver a água. Quando temos falta de água, temos reservas estratégicas, para assim termos uma agricultura sustentável e regenerativa. Estamos na adega do Paço de Calheiros, em que se pretende exatamente apresentar um excelente exemplo de serviço de aprovisionamento com o aproveitamento da produção de uvas, e passo a palavra ao enólogo Miguel Viseu. Então, no Paço de Calheiros nós temos 5 hectares de vinha, temos uma particularidade, que é temos bastantes ramadas, vinhas em condução em ramada, com castas autóctones, muitas delas em extinção, e aqui há uma preservação deste património genético, onde vamos fazendo algumas microvinificações e algumas vinificações de maior volume dessas castas. Produzimos maioritariamente loureiro e também um pouco de vinhão, e dentro desta adega temos diferentes ensaios com espumantes, produção de espumantes, alguns ensaios de carbónicas, diferentes recipientes como esferas de cerâmica, tinarras de barro, inox, barricas de castanho, barricas de acácia, enfim, apesar de ser uma adega pequena, tentamos explorar bastante o potencial da vitícola da região, diferentes métodos de vinificação, e além disso temos a sorte de estar numa adega subterrânea que nos permite trabalhar com amplitudes térmicas muito baixas e com uma eficiência energética muito grande. Estamos numa das parcelas de loureiro do Paço de Calheiros. O Paço de Calheiros, como há pouco referi, que continua a preservar as ramadas, mas além disso temos também uma viticultura em que continuamos a fazer sementeiras. Os animais entram na vinha nesta fase, neste momento não podemos ver, mas temos cavalos e outros animais, tentando até atrair outros animais do ecossistema circundante, o bosque, o solto que ali vem, nozes, castanheiros, temos também um pomar de macieiras com variedades autóctones, vários tipos de citrinos, para termos citrinos ao longo do tempo todo. Todos estes produtos servem para alimentar a casa de turismo ou para comercializar e, ao mesmo tempo, constroem a paisagem do Paço de Calheiros, não é? Os citrinos com folha permanente e bastante coloridos, com cores diferentes durante o ano, os cobertos vegetais para termos os solos mais vivos e resilientes,
As ramadas que fazem parte da paisagem do Minho e que cada vez são mais raras, ao mesmo tempo preservando estas castas que podem ter um papel muito importante no futuro na adaptação às alterações climáticas, e tendo este espírito de quinta, não é? Os cavalos, os cães, as galinhas, os gansos, as hortas, a vinha, não sendo uma quinta de monocultura, não é? Ter esta diversidade que depois tem toda uma ligação com a alma da quinta, não é? Com o turismo, com mostrar o que é o Minho, adaptada a este magnífico Vale de Lima que se vê aqui aberto. Atrás de vocês têm as pedreiras onde podemos ver a natureza granítica destas vinhas. E como podem ver, as roseiras, que são indicadoras de pragas, mas que mais uma vez enriquecem a paisagem, ou os taludes, que em vez de estarem nus, têm plantas ornamentais como as hidrangeas e outras aromáticas. Portanto, esta quinta é multifuncional e cada elemento está pensado para providenciar então vários serviços ecossistémicos. Um dos cursos de água que passa na quinta é exatamente aproveitado para a produção de energia elétrica através de uma mini hídrica. Existe um moinho antigo e então, com a introdução, a implementação de uma mini hídrica, temos agora produção de energia. Isto é uma mais-valia também ligada aos serviços dos ecossistemas. Este jardim onde nos encontramos, para além de ser um jardim histórico e classificado, providencia vários serviços, desde habitat para os polinizadores, esconderijo, fonte de alimento. É também um local permeável que promove a infiltração da água no solo, sequestro do carbono e também purificação do ar pelas espécies que tenho aqui representadas. Quando trabalhamos com a natureza, ela devolve-nos o melhor que tem, os seus serviços. Estamos aqui na horta de vegetais, que alimenta exatamente a casa e também é um complemento para a alimentação animal e também para comércio. O que se pretende aqui é termos uma policultura, diferentes espécies em coexistência, com práticas de agricultura biológica, práticas regenerativas com respeito pela natureza, de forma a que então todos os serviços, seja de regulação, de aprovisionamento, culturais e de suporte, estejam no seu máximo e na sua plenitude. Toda esta horta é um ecossistema vivo em que nós tentamos compreendê-lo, interpretá-lo e trabalhando com ele, de forma que em todo o ano temos então o ciclo de nutrientes, o ciclo da água em constante dinamismo. Este bosque é estratégico, é um bosque comestível com castanhas, nozes e outros frutos secos. É o pulmão da quinta, não só em termos de serviços de sequestro do carbono, purificação do ar, ajuda na criação de solo e também proteção contra a erosão. Diversos serviços são prestados, mas há aqui um aspecto muito interessante, é que a biomassa que é produzida neste bosque tem a parte alimentar, da produção dos frutos, mas depois o material, a biomassa, é utilizada para uma caldeira de biomassa que vai aquecer a casa principal e promove, no fundo, a fonte energética para todas as atividades agrícolas e do agroturismo. Este bosque comestível serve também de habitat para muitas espécies, seja de mamíferos, aves e a nível da riqueza microbiológica também do solo. Portanto, a formação de biomassa aqui neste ponto é riquíssima e também é muito importante para a sustentação do solo, as escorrências das águas, portanto todos estes serviços são prestados por este ecossistema. O que temos por base aqui é a economia circular, tudo se aproveita. Nesta quinta temos, lá está, o circuito da recirculação dos materiais, dos nutrientes, da água.
portanto nada se perde, tudo é aproveitado, devolvido à natureza e regenerado. Outro serviço que podemos identificar é a criação de um microclima, a amenização da temperatura local e a promoção de um melhor conforto humano. Temos a questão do ensombramento que estas árvores promovem, não só a nível humano, mas também do próprio lago, promovendo assim uma melhor estrutura e habitat para atrair espécies e termos aqui um ecossistema equilibrado e funcional. Nós podemos ver muitas libelinhas, vários anfíbios e tudo isto são bioindicadores da qualidade do ecossistema e também indicadores de como os serviços estão a ser providenciados e a ter exatamente o seu efeito pretendido. A água é vida, estamos aqui em contexto agrícola, sustentado pela água e é muito importante protegermos os recursos e o que vemos aqui foi um lago que foi criado, uma reserva estratégica de água para também ter o efeito, prestar um serviço de amenização da temperatura envolvente, providenciar água para irrigação e agora de futuro também alimento, porque vamos ter umas ilhas flutuantes para produção alimentar. As soluções baseadas na natureza, como as ilhas flutuantes, são exemplos em que se trabalha com a natureza e temos vários serviços a serem providenciados. No caso das ilhas flutuantes, que já temos nestes lagos, os serviços principais é a promoção da biodiversidade, a melhoria da qualidade da água e a criação de habitat. Neste lago específico, como é um lago artificial, não temos margens com plantas, portanto, estas ilhas flutuantes promovem estes serviços e já foram identificadas 10 espécies de libelinhas e as libelinhas são bioindicadores importantíssimos da qualidade da água, mas também do próprio ecossistema. Estas plantas das ilhas flutuantes são plantas aquáticas com uma excelente capacidade de depuração e vão ajudar, juntamente com a parte dos micro-organismos que estão associados às raízes, a melhorar a qualidade da água, seja com problemas de excesso de nutrientes, outros poluentes que existam na água, de escorrências agrícolas. Portanto, se neste caso esta água não temos poluição associada, mas em contexto agrícola é muito importante termos estes elementos naturais a prestar-nos estes serviços de depuração da água para conseguirmos depois utilizá-la noutros locais e até mesmo para irrigação. Para além disso, há o serviço aqui do enquadramento paisagístico, estético e também pedagógico. Estes lagos, especificamente, assim como a Fitoetar, são alvo de visitas por parte de escolas, universidades, investigadores, exatamente para estudarem. Portanto, este serviço de contributo para o conhecimento, para a ciência, para o entendimento do funcionamento do ecossistema é também importantíssimo. Os ecossistemas que foram sendo visitados são ecossistemas biodiversos, multifuncionais, e isso a nível biológico é muito importante porque conseguimos ter uma diversidade genética bastante grande, o que também promove a resiliência do ecossistema face às alterações climáticas, face a outras situações extremas ou até de poluição. Portanto, temos ecossistemas bastante resilientes e adaptativos e funcionais. E tudo isto numa envolvente agrícola é muito importante para conseguirmos ter então a produção desejada e a coabitação com a natureza. Os serviços dos ecossistemas podem ser classificados, como já foi referido, e por que não quantificá-los também? Neste aspecto devemos ter alguma cautela, é importante quantificarmos, traduzir em valor monetário o quanto valem estes serviços. No entanto,
tendo sempre em consideração que nunca conseguiremos chegar ao valor real e apenas a um valor aproximado. E é essa cautela que deve ser considerada para não sobrepormos outros valores económicos, porque há também o valor imaterial. Portanto, ao considerar todo este aspecto, é importante para quê? Para que, em termos de decisões políticas, estratégias de planeamento, consigamos perceber que serviços e o seu benefício monetário nos podem trazer estes ecossistemas biodiversos. De que forma é que podemos promover os serviços dos ecossistemas? Acima de tudo, com capacitação local, dando ferramentas também à comunidade, às escolas e aos decisores políticos em termos informativos, técnicos, sobre os serviços, efetivamente. Portanto, conhecê-los, ver que soluções providenciam determinados serviços para que possam ser bem aplicadas e tenhamos o máximo de proveito. Porque, voltando a referir, isto são serviços que nos são dados pela natureza de forma gratuita, são oferecidos, portanto só temos que os potenciar e amplificar. É muito importante, em termos de políticas, eles também estarem evidenciados e ressaltados. É uma forma de protegermos a natureza e, acima de tudo, também de assegurarmos a sobrevivência da própria espécie humana. Estamos no pomar, onde temos biodiversidade em termos de produção de alimento, de fruta, pessegueiros, pereiras, macieiras, laranjeiras, cerejeiras e outras. E é um local muito especial, porque para além da produção de alimento, temos também aqui os polinizadores, a criação de habitat e também toda a biomassa gerada depois é encaminhada para compostagem. Portanto, temos aqui a reciclagem da matéria orgânica que depois é utilizada na parte agrícola. Portanto, mais uma vez, o fecho do ciclo de nutrientes, de recursos e de materiais produzidos na própria quinta. Os territórios agrícolas não são isolados, não são células, unidades com fronteiras. Não há fronteiras para a biodiversidade, não há fronteiras para os serviços dos ecossistemas. Portanto, o que foi visto de exemplos não é só este local que usufrui, é toda a comunidade e podemos passar de um nível local, regional e com repercussão ainda maior. Portanto, consideramos que estamos na casa comum. Nesta casa comum, neste planeta, não há fronteiras, portanto, os benefícios, todos nós usufruímos deles e por isso devemos investir, amplificar e potenciá-los para que possamos criar ambientes mais sustentáveis e resilientes e mais saudáveis.